Olá a todos, muito obrigado por assistirem a estas conferências. Meu nome é Pedro e estou no trabalho de passar estas conferências por estas páginas e estou hoje aqui com o propósito de passar o tema número 16 do temário de fase A, observação de si mesmo, a autoobservação. Então, este tema é de suma importância, visto que este curso tem o objetivo de nos mostrar as pistas de como conhecer a nós mesmos. Então, para conhecer a nós mesmos, nós precisamos nos auto-observar. E é isto que nós vamos estudar um pouco no dia de hoje. Então, observar é diferente de perceber. Muitas vezes nós percebemos alguma coisa, mas não observamos. Nós podemos perceber que estamos em um lugar sentados, porém não quer dizer que nós estejamos observando esse lugar. Então, a autoobservação serve para nós provocar uma mudança interior. E o perceber, se nós percebemos alguma coisa, não significa observar, é diferente. Nós podemos perceber que nós estamos num estado interior um pouco triste, chateados, defraudados, pensativos com alguma coisa. Porém, isto não quer dizer que nós estamos observando esse nosso estado interior. Nós percebemos que estamos tristes, que estamos chateados, que estamos preocupados com algum problema, mas não significa que nós estejamos observando esse nosso estado interior. Então, isso é diferente. E para mudar alguma coisa, é preciso observar. Então, para mudar o mundo exterior, fazer algumas mudanças, quem sabe mudar os móveis de lugar na casa, mudar uma rua, por exemplo, um departamento de trânsito de uma prefeitura quer organizar melhor as ruas, o trânsito. Então, ela observa como funciona esse trânsito e como ficaria melhor e faz essa mudança. Porém, é uma mudança externa. E para isso se observa com os 5 sentidos. Se observa com a visão, por exemplo. Então, nós temos os 5 sentidos ordinários, como se diz, que é a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, que servem para observar o mundo exterior.
e fazer mudanças nesse mundo exterior. Talvez nós nos observamos no espelho e então queremos mudar a nossa aparência. Vamos então aparar a barba, vamos cortar o cabelo, vamos mudar a roupa. Então nós estamos observando com um sentido externo, sentido de percepção externa, e vamos poder mudar externamente. Vamos cortar o cabelo, fazer a barba, mudar a roupa. Enfim, vamos fazer uma mudança externa. E para mudar interiormente, para fazer uma transformação interior, é preciso observar esse nosso mundo interior, porque nós vivemos em dois mundos. Vivemos no mundo exterior e vivemos no nosso mundo interior. Então, para provocar mudança no nosso mundo interior, é preciso observar esse nosso mundo interior. E para observar esse mundo interior, é preciso colocar em atividade um sentido que em nós está atrofiado, que é o sentido da autoobservação psicológica. Então, esse sentido é um sentido da essência, e está atrofiado, porque nós não usamos. Muitos de nós nem sabemos que temos esse sentido. Então é preciso colocar em atividade esse sentido, a observar o que está acontecendo na máquina humana, o que acontece no nosso cérebro, nossa mente, os pensamentos, observar os sentimentos, as emoções, os nossos desejos, enfim, quais são os nossos interesses. Observar tudo isso. E assim podemos fazer uma mudança. Então nós percebemos o nosso estado interior, percebemos que estamos chateados, percebemos que estamos tristes. Porém, é preciso observar, é preciso dirigir uma atenção e procurar saber por que estamos tristes. Colocar isso em análise, nos autoanalisar, fazer uma autoanálise do que está acontecendo na máquina humana. E a nossa máquina humana se expressa através dos 5 centros, do centro intelectual, do centro motor, do centro emocional, do centro instintivo e do centro sexual. Então, para perceber o que está acontecendo nesse nosso mundo interior, é preciso de uma atenção dirigida, uma atenção intencional. Não é uma observação mecânica. Porque muitas vezes nós sentimos antipatia por uma pessoa à primeira vista. Chega uma pessoa, nós nunca vimos essa pessoa antes,
ela aparece e nós imediatamente sentimos antipatia. Por que sentimos antipatia? É preciso observar por quê. É preciso fazer uma introspecção. Observar para ver por que sentimos antipatia. Então, vem os pensamentos, muitos pensamentos vêm na nossa mente sobre essa pessoa. Então, dispara um grupo de eus, nós chamamos eus, porque os eus são os que pensam através de nós. Muitas vezes nós pensamos que estamos pensando, porém, na verdade, quem está pensando é um eu, é um defeito psicológico. Um desses 7 eus causas, através de um detalhe, uma pequena manifestação, ele se põe a pensar e usa para isso, para pensar, ele usa a nossa mente, o nosso centro intelectual. E então nós vimos uma pessoa e automaticamente surgem os pensamentos de antipatia, um sentimento de antipatia por essa pessoa. Então isso é mecânico. Isso é mecânico, é uma antipatia mecânica que nós não sabemos por quê, não sabemos a razão, não sabemos de onde surge, não sabemos porque não nos auto-observemos. Para saber de onde surgem esses pensamentos, esses sentimentos, esses preconceitos, porque nós conceituamos imediatamente talvez essa pessoa. Então, para saber de onde vem, de que elemento, de que eu, de que defeito vem, é preciso de uma atenção ativa. É preciso ativar essa atenção ao nosso mundo interior. E assim nós podemos perceber de onde vem esse sentimento de antipatia, esse preconceito que nós formamos dessa pessoa. Então, imediatamente, quando nós criamos quando nós damos corda a esses pensamentos, nós já começamos a tratar mal essa pessoa, que nós não conhecemos, talvez nem sabemos o nome. Nós tratamos mal essa pessoa. Então, na verdade, nós já nos tornamos inimigo dessa pessoa, porque aparentemente nós podemos parecer simpático, parecer receptivos com alguém, porém internamente nós está sentindo outra coisa, está sentindo essa antipatia. Porém, o que vale não é a aparência, não é o nosso tratamento externo com a pessoa. O que vale é o interno. O que vale é o que nós sentimos internamente por essa pessoa. Então, se nós sentimos antipatia por uma pessoa,
nós já estamos tratando mal ela, porque a pessoa não é aquele vulto. A pessoa é o que está atrás do vulto. E nós estamos tratando mal a pessoa com base no vulto, com base naquilo que nós vemos, com base na aparência, aquilo que algum eu nosso, algum eu que nós não sabemos qual viu essa pessoa e sentiu antipatia. Foram antipatias entre eus. Então, o nosso eu, o nosso defeito psicológico, sentiu antipatia por um defeito que viu na outra pessoa, talvez. Porém, quem viu o defeito não foi a minha consciência, não foi a minha essência, e sim foi um defeito. O mesmo defeito que eu estou vendo nela é porque eu tenho. É porque eu tenho em mim, então eu vejo refletido na pessoa e sinto antipatia. Cria essa antipatia imediata, mecânica, com a pessoa. E na maioria das vezes, normalmente não se percebe isso, não nos damos conta disso. E pensamos que a outra pessoa que não é uma boa pessoa, não é legal, enfim, pensamos mal da outra pessoa. Então é uma antipatia mecânica. E a partir daí começam, então, dispara vários grupos de eus, vários eus, e começam a tecer pensamentos dessa impressão que nós tivemos dessa pessoa, dessa má impressão, que não é a verdade, porque nós não conhecemos a pessoa. Então, nós estamos julgando pela aparência e não estamos vendo o que está por trás da aparência, não estamos vendo a pessoa em si, não estamos vendo a essência, nós estamos vendo talvez um eu dessa pessoa com um eu nosso, é um eu nosso vendo um eu dessa pessoa, porque as essências não sentem antipatias, as essências são irmãs. A minha essência é irmã de todas as essências. E todas as essências são irmãs entre si. Porém, na nossa vida mecânica, nós atuamos com os eus, com a personalidade. E atuamos inconscientemente, atuamos automaticamente, mecanicamente. Então é esse nosso interior, é isso que nós precisamos observar, precisamos dirigir uma atenção intencional, fazer um esforço para observar de onde surgem esses sentimentos, esses pensamentos todos. E nós vamos ver que surge de um ou outro defeito psicológico nosso, do nosso mundo interior, disso que nós não conhecemos. Isso é o que nós pretendemos conhecer e devemos conhecer com este trabalho, com estas pistas, com estas práticas que aqui
que neste curso se entregam. Então, nós podemos pensar de nós tudo o que quiser. Podemos pensar que nós somos bons, que nós somos justos, que somos simpáticos, que somos agradáveis, que somos honestos. Enfim, podemos pensar de nós o melhor. E geralmente é assim que nós agimos. Nós pensamos de nós o melhor. E dos demais nós pensamos o pior. Então nós estamos observando o exterior. Estamos observando o mundo exterior. Então, estamos conceituando o mundo exterior. E não observamos o nosso interior. Não observamos o que nós pensamos, o que nós temos falado, o que nós temos feito, o que nós temos sentido, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós não estamos observando e por isso pensamos em nós o melhor. Pensamos que somos bons, que somos justos, que somos agradáveis, enfim. Então esse nosso interior é um mundo a ser explorado. Nós precisamos nos auto-explorar. E para isso, os 5 sentidos não servem. O que serve é o sentido da auto-observação. Uma pessoa qualquer, um cientista, pode observar muitas coisas com lunetas, os astronautas, esse pessoal que estuda o espaço, que busca planetas, que busca cometas, sóis, enfim, busca conhecer a galáxia, conhecer o sistema solar, que inclusive viajam para fora do nosso sistema solar, viajam a outros planetas, pretendem viajar a outros planetas, podem passar a vida toda observando com lunetas, com telescópios, enfim, para fora. E isso não provoca nenhuma mudança interior nessa pessoa, nesse cientista. Ou mesmo um cientista olhando com um microscópio, olhando para dentro, olhando células através de um microscópio. Esse tipo de observação não provoca mudança interior em ninguém. Apenas observa o exterior. Então, para poder provocar uma mudança interior, uma mudança radical no nosso interior, é preciso observar o nosso mundo interior. E para isso, para observar esse mundo interior, é preciso colocar em atividade esse sentido, o sentido da auto-observação. Então, esse sentido é um sentido da essência e está atrofiado por falta de uso. Então, na medida em que nós vamos nos exercitando nessa prática de auto-observação, esse sentido vai se desenvolvendo e nós vamos perceber cada vez mais detalhes
Vamos perceber sentimentos diminutos que surgem no nosso interior, que surgem no nosso mundo interior. Vamos perceber o que sentimos por uma pessoa. Imediatamente vamos sentir algo e vamos saber de onde provém esse sentimento. Vamos poder observar, vamos poder perceber de que defeito destes 7 que estão aqui fracionados, nós vamos poder perceber de onde surge esse sentimento, essa antipatia, imediata, instantânea que nós sentimos por alguma pessoa. Então, essa antipatia surge de um defeito, com certeza, porque a nossa essência não sente antipatia, a nossa essência é pura. Porém, a nossa essência está presa, está engarrafada nos diferentes eus, nos diferentes defeitos psicológicos, que são derivações destes 7 pecados capitais. São derivações diminutas que se expressam através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa fala, dos nossos movimentos, enfim. Então, a autoobservação é um meio prático para provocar uma mudança interior, uma mudança radical. E a observação do mundo exterior serve para mudar o mundo exterior. Então, para que esse sentido se desenvolva, é preciso colocar em prática, é preciso ativar esse sentido. Então, esse sentido está... ele é da nossa essência, é daqueles... dessa porcentagem de essência que nós temos livre, são 3% de essência livre. Essa essência está livre, porém está adormecida. E é por isso que nós não percebemos, não entendemos o nosso interior. Então é preciso dar um choque, fazer uma autoanálise, refletir sobre o que nós estamos pensando, sobre o que nós estamos sentindo, porque imediatamente sentimos antipatia. Então é preciso dar um choque da observação, da autoobservação. É refletir sobre sobre o porquê desse sentimento, sobre o porquê desse pensamento. O que eu estou pensando? Por que estou pensando? Então, os nossos defeitos se formam e se robustecem através de impressões que nós não transformamos. Nós vemos as coisas
e automaticamente, mecanicamente, nós conceituamos ou rechaçamos, porque não transformamos essa impressão, não digerimos. Transformar uma impressão é como digerir. Digerir essa impressão. E para fazer esse trabalho é só com o choque da auto-observação, o choque que devemos provocar, que venha da consciência, que venha da nossa consciência. Então, para nós fazer esse trabalho, é preciso desenvolver, é preciso começar a utilizar esse sentido da auto-observação. Nós precisamos saber o que é defeito e o que é virtude. Porque muitas vezes nós confundimos um defeito com uma virtude. Nós talvez pense que um defeito nosso é uma virtude. Porém, é preciso refletir o que é defeito e o que é virtude, para então saber o que está acontecendo realmente no nosso interior. Então é preciso fazer um balanço, um balanço sobre o que nós normalmente temos no nosso interior, que normalmente circula no nosso mundo interior, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. É preciso fazer um balanço, fazer um inventário e para então nos dar conta de que isso é um defeito. Devemos saber o que é defeito. Devemos ter claro isso. Devemos fazer uma análise, uma autoanálise para saber se algo é um defeito ou é uma virtude. Porque muitas vezes nós confundimos um defeito com virtude. Então, para fazer esse balanço, fazer esse inventário, é preciso dirigir a atenção ao nosso mundo interior. Então, quando se percebe, quando nós nos damos conta que um pensamento não é do nosso ser, então esse pensamento com certeza é de um defeito psicológico, é de um eu. Então não é apenas pensando em abandonar esse pensamento, não é descartando esse pensamento que nós vamos provocar a mudança. Porque se o eu continua lá na nossa psique, ele continua flutuando na nossa psique. Uma hora ou outra ele volta à superfície para agir novamente, de outra forma, de outra maneira. Então, o que nós precisamos fazer é eliminar o defeito, destruir o defeito, porque o defeito, todo defeito leva dentro de si uma chispa, uma partícula da nossa essência. E é essa partícula que dá vida a esse defeito. Então,
o defeito torce ou distorce a intenção. A intenção talvez seja boa, mas a ação não é uma ação correta, não é uma ação boa. Então é preciso desintegrar esse defeito para liberar essa chispa, liberar essa partícula de essência que está presa no defeito. Então aí está a simbologia do gênio do Aladim, que quebra a garrafa e libera a luz. Então essa essência é luz, porém está presa no defeito e só será liberada com a eliminação do defeito. Então, para eliminar o defeito, nós precisamos compreender, precisamos aceitar que há um defeito. E então nos arrepender de ter esse defeito, de ter criado, porque fomos nós que criamos. Não foi ninguém externo que nos deu esse defeito, que nos colocou em nós. Foi nós que desenvolvemos esse defeito. Todos os defeitos são desenvolvidos por nós. Então nós devemos nos arrepender de ter criado esse defeito e pedir à nossa Mãe Divina, que é uma parte do nosso ser, que é um desses 3%. Esses 3% são 3 átomos de essência. Então são um átomo do Pai, um átomo do Filho e um do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a nossa própria Mãe Divina, que vem a ser a nossa própria energia sexual. A nossa energia sexual é o próprio Espírito Santo. E é de onde vem a força. Toda a força que que nos faz agir vem da energia sexual. Então é essa nossa Mãe Divina que vai destruir esse defeito, que vai desintegrar esse defeito. Porém, nós temos que compreender que há um defeito, aceitar que há um defeito e pedir a ela: Mãe Divina, mate esse defeito, elimine esse defeito, desintegre esse defeito. Então, se nós estamos realmente arrependidos e estamos assim compreendendo, aceitando que há um defeito e queremos realmente nos ver livre desse defeito, com esse pedido, a Mãe Divina vai desintegrar o defeito e vai liberar a essência. E essa partícula de essência vai se juntar aos 3% que todos temos, talvez 4%, talvez mais, por que não? Porque se nós vamos trabalhando, esses 3% vão aumentando. E esse sentido da autoobservação vai se desenvolvendo, porque quanto mais essência livre, mais visão para nos autoobservar nós vamos ter. Então, quanto mais liberamos essência, mais profunda vai se tornando a autoobservação. E chega um tempo que nós percebemos o defeito antes que ele já esteja se manifestando. Talvez agora nós nem percebamos o defeito, só vamos perceber depois. Com a prática, com o desenvolvimento desse sentido, nós vamos perceber o defeito já antecipadamente. E é esse
o trabalho de morte psicológica. É esse o trabalho de morte, que em algumas escrituras se fala em morrer. Então é preciso morrer. Então é morrer psicologicamente, não é morrer fisicamente. É negar a si mesmo, como ensinou o Mestre Jesus. Negue-se a si mesmo. É negar o desejo do nosso eu, do nosso ego. E esse trabalho se denomina então conhecer a si mesmo. Conhecer interiormente. Nos conhecer interiormente. Conhecer o nosso interior para poder transformar. Então, assim como se conhece o mundo externo, nós precisamos aprender a conhecer esse nosso mundo interior. Então, quando uma criança está crescendo, está aprendendo, ela está aprendendo a se movimentar no mundo exterior, para atravessar uma rua, para não cair no buraco, enfim, para se cuidar, para cuidar-se externamente. Então, assim, nós também precisamos aprender a andar, incursionar nesse nosso mundo interior. E assim conhecer a nós mesmos. Então, nós todos conhecemos, pelo menos a maioria, aquela frase que está escrito no templo de Delfos, na Grécia, que diz: Nosce te ipsum. Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, é preciso conhecer o nosso interior para, então, a partir desse interior, conhecer todas as pessoas. Se nós conhecemos a nós vamos conhecer todas as pessoas. Se nós sabemos por que acontece isso no nosso interior, nós vamos saber por que acontece certas coisas, por que uma pessoa talvez nos trate mal. Porque nós sabemos por que também nós tratamos mal alguém. Então isso nós podemos mudar em nós, através dessa técnica da autoobservação. Então a autoobservação deve ser dirigida aos pensamentos, aos sentimentos, às emoções, à fala, aos nossos movimentos. Essa autoobservação deve ser dirigida aos 5 centros da máquina humana, que é por onde a máquina humana se expressa. Através da fala, dos movimentos, através dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, dos desejos, enfim, tudo o que acontece no nosso mundo interior acontece através desse centro, dos 5 centros inferiores. Então a atenção deve ser dirigida aos centros, que é por onde se expressam os defeitos psicológicos. E assim, observando, nós vamos poder mudar, vamos poder dar fazer uma mudança. E essa mudança será radical, não é uma mudança de aparência. Não é apenas porque nós aparamos a barba, cortamos o cabelo, mudamos a roupa, enfim. É uma mudança interior. Então, esta conferência é uma conferência-chave. E o nosso contato, WhatsApp e Telegram, 55 62
991 92 9355. Esse é o nosso contato. WhatsApp e Telegram. Muito obrigado a todos e até a próxima.